Boa tarde, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do equilíbrio químico, falando do cálculo da constante de equilíbrio em relação às pressões parciais e ao princípio de Le Chatelier. A constante de equilíbrio expressa em relação às pressões parciais. Quando a gente trabalha a constante de equilíbrio em relação às pressões, a gente tem que ter consciência que a gente está trabalhando em um sistema com substâncias no estado gasoso. Então só vai entrar nesse cálculo substâncias que se apresentam no estado gasoso. A gente vai excluir substâncias sólidas, substâncias líquidas e substâncias aquosas. Enquanto que o Kc, em relação às concentrações, a gente trabalha as soluções no estado aquoso e gasoso, no Kp a gente vai trabalhar apenas as substâncias no estado gasoso. O cálculo da constante é calculado em função das pressões parciais das substâncias que estão nesse sistema em equilíbrio. Então, cada substância no estado gasoso vai ter sua pressão parcial e a partir daí eu vou calcular a minha constante de equilíbrio em relação à pressão. Vamos ver o exemplo aí. Eu tenho uma reação qualquer, onde eu tenho uma substância A reagindo com a substância B para produzir uma substância C e uma D. Essas letras minúsculas são os coeficientes, tá ok? E a maiúscula são as substâncias, tá bom? Percebam que todas elas estão no estado gasoso. Então, eu posso calcular o meu Kp a partir dessa equação. Quem vai ser o meu Kp? Vai ser a pressão de C, a pressão parcial da substância C, elevado ao coeficiente C, vezes a pressão parcial de D elevado ao coeficiente D, dividido pela pressão parcial da minha substância A elevado ao coeficiente de A, a pressão parcial de B elevado ao coeficiente B. Então, esse é o meu cálculo da constante de equilíbrio em relação às pressões parciais. É bem similar em relação à concentração. A diferença é que em relação às concentrações, como vou mostrar aqui agora, a gente faz o cálculo do Kc em relação à concentração de C elevado a Czinho vezes D, concentração de D elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A elevado a Azinho vezes concentração de B elevado a Bzinho. Vamos ver este exemplo. Vamos calcular o Kp dessa reação. O gás nitrogênio reagindo com o gás oxigênio, produzindo o óxido de nitrogênio. Então, toda constante de equilíbrio é os produtos em relação aos reagentes. Então, o Kp desta reação vai ser quem? A pressão dos produtos. Quem é o produto? Pressão parcial de NO elevado a 2 dividido pela pressão parcial do gás nitrogênio vezes a pressão parcial do gás oxigênio, tá bom? Então, é muito simples. Sempre quando a gente for calcular a constante de equilíbrio, vai ser sempre produto sobre reagente. Se for em relação à concentração do produto sobre concentração do reagente. Se for em relação à pressão, pressão parcial do produto sobre pressão parcial do reagente, tá bom? Relação entre Kp e Kc. Então, a gente pode, a partir das equações, a gente pode relacionar a constante de equilíbrio em relação às pressões parciais com a constante de equilíbrio em relação às concentrações. Eu vou só mostrar as fórmulas para vocês. Nessa aula de hoje eu não vou demonstrar como é que faz essa relação, mas eu posso fazer, se vocês quiserem, uma videoaula mostrando, demonstrando essa relação. Essa relação ela é feita utilizando a equação geral dos gases perfeito, PV igual a nRT, que vocês estudaram lá em gases, pressão parcial vezes o volume é igual ao número de mol vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então eu posso relacionar posso trazer esse volume para cá e transformar essa fórmula assim. P de x, esse x é qualquer uma das substâncias presentes na minha equação, na minha reação, é igual a n de x vezes r vezes t sobre v. Esse n de x sobre v nada mais é do que a molaridade de x. Então,
A partir dessa relação de pressão com molaridade, eu posso fazer a minha relação entre o Kp e o Kc. Aí a gente tem uma equação genérica, A mais B produzindo C mais D. A constante em relação à concentração, como a gente já viu, é a concentração dos produtos, C vezes D elevado aos coeficientes, Czinho e Dzinho, dividido pela concentração dos reagentes. A concentração de A vezes concentração de B elevado a Azinho vezes Bzinho. E o Kp já é a pressão parcial dos produtos, C, pressão parcial do D elevado aos seus coeficientes, dividido pela pressão parcial dos reagentes, pressão parcial de A e pressão parcial de B, elevado aos seus coeficientes. Então, a partir dessa fórmula aqui, ó, onde eu tenho P de X, que pode ser P de C, aí concentração RT, eu posso substituir esse P de C por P de C vai ser igual a concentração de C vezes RT. Então, esse P de C aqui eu posso substituir por isso aqui, concentração de C, RT elevado a 6. Substituindo tudo isso, eu posso chegar nessa equação aqui, que é a relação entre o Kp e o Kc. Kp é igual a Kc vezes RT ΔN. Professor, quem é esse ΔN? É nada mais nada menos que a variação dos coeficientes. A soma dos coeficientes do produto, Dzinho mais Czinho, menos a soma dos coeficientes do reagente, A mais B. Ó. Czinho mais Dzinho menos Azinho mais Bzinho. Então, é a diferença entre a soma dos coeficientes do produto menos a soma dos coeficientes do reagente. Então, pessoal, é muito simples. Apareceu uma questão que vocês vão ter que transformar Kp em Kc, a gente utiliza essa formulazinha aqui. O princípio de Le Chatelier estuda a alteração em um equilíbrio químico por meio da variação da temperatura, a adição de substância ou a alteração da pressão. Então, esses três fatores vão afetar no equilíbrio químico: temperatura, a concentração ou adição de substância e a alteração da pressão. Então, o conceito do princípio é: se um sistema em equilíbrio for submetido a uma perturbação, eu tenho um sistema em equilíbrio, perturba esse sistema, o sistema responderá no sentido de minimizar o efeito da mudança provocada por ela. É um conceito que parece ser difícil, mas quando a gente for ver na prática, vai perceber que é bem fácil. Então, quando o sistema é perturbado, ele responde no sentido de minimizar o efeito da mudança provocada por ela, tá bom? Então, quando eu altero a concentração, ou seja, eu adiciono mais uma substância ou retiro a substância, eu vou ter um efeito no meu equilíbrio. Então, por exemplo, vamos pegar a substância A. Se eu aumentar a concentração de A, o que é que vai acontecer? Quando eu aumento a concentração de A aqui, eu estou alterando o equilíbrio do meu sistema. E o meu sistema vai responder no sentido de minimizar essa alteração. Se eu estou aumentando os reagentes, o meu sistema vai tender a formar mais produto, né? Não é isso? Então, a gente vai ter, se eu aumentar a concentração, o meu equilíbrio vai tender ao sentido 1, vai se deslocar no sentido 1, no sentido de formação dos produtos. Agora, se eu diminuir a concentração de A, olha o que é que vai acontecer. Se eu diminuir a concentração de A, tirei a minha substância A da minha solução, o que é que vai acontecer? O sentido vai ser no sentido 2. Por quê? O equilíbrio vai tender ao sentido 2 porque vai tender a formar mais substancial. Eu não estou tirando, o sistema vai tentar repor para solucionar essa minha perturbação, tá bom? Então vai para o sentido 2. Então, quando eu altero a pressão do meu equilíbrio, o que é que acontece? Temos que lembrar que quando a gente fala de pressão, a gente fala de substâncias na fase gasosa. Então não vai entrar nada de aquoso, nada de líquido, nada de sólido. Então quando eu tenho, com esse exemplo aí, quando eu aumento a pressão de um dos meus componentes,
Percebam que todos estão no estado gasoso. Quando eu aumentar a pressão, o meu equilíbrio vai tender para o sentido de menor quantidade de moléculas. Então, quando eu aumento a pressão, o meu equilíbrio vai tender para o sentido de menor quantidade de moléculas. Professor, e como é que eu sei qual parte tem menor quantidade de moléculas? Muito simples, só contar os coeficientes. Aqui o coeficiente é 2, então eu tenho duas moléculas de NO. Aqui eu tenho uma molécula de O2 e aqui eu tenho uma molécula de O2, então eu tenho de N2. Então eu tenho duas moléculas aqui e duas moléculas aqui. Quando eu aumento a pressão, esse meu equilíbrio não vai ser perturbado. Por quê? Porque a quantidade de moléculas que eu tenho de um lado e do outro é a mesma. Eu tenho duas moléculas de um lado, duas moléculas do outro. O meu sistema não vai ser alterado. No segundo exemplo, eu tenho aqui a formação da amônia, onde eu tenho uma molécula mais 3 moléculas, 4 moléculas nos reagentes e 2 moléculas nos produtos. Se eu aumentar a pressão, o meu sentido é o de menor quantidade de moléculas. Então, qual vai ser meu sentido? Sentido 1 ou sentido 2? Claro que vai ser o sentido 1, o sentido da formação da amônia. Então, quando eu aumento a pressão, o meu equilíbrio vai tender para o sentido de formação da amônia. Agora, se eu diminuir a pressão, se eu diminuo a pressão, o sentido vai ser o sentido de maior quantidade de moléculas. Então vai ser o sentido 2, tá bom? Vai em direção ao sentido 2. Então, quando eu altero a temperatura, eu vou ter que ter o cuidado de perceber, de saber se a reação é endotérmica ou exotérmica, tá bom? Então eu tenho aí um exemplo, uma equação genérica, onde eu tenho que essa reação é exotérmica, não é isso? ΔH menor do que zero é exotérmico, ΔH maior do que zero é endotérmica. Eu vou mostrar para vocês a forma mais simples. Então, quando a minha reação é exotérmica, isso significa que o calor está sendo liberado. Então, o calor está nos produtos. Então, eu posso reescrever essa equação assim: A mais Bzinho gasoso produzindo sentido 1, sentido 2, Czinho mais Dzinho gasoso mais ΔH. Quando é exotérmico, o ΔH está nos produtos. Então, quando a reação for exotérmica, se eu aumentar a temperatura, vai acontecer o quê? Quando eu aumento a temperatura, o meu equilíbrio vai ser deslocado num sentido contrário da perturbação. A variação de temperatura de ΔH está onde? Está nos produtos, não é isso? Então, se eu aumento a temperatura, eu vou para o sentido 2, no sentido contrário ao do ΔH, tá bom? E se eu diminuir a temperatura? Se eu diminuir a temperatura, ΔH está diminuindo, então vou no sentido de repor. Então vai ser o sentido 1. Muito simples. Quando a gente tiver falando de alteração de temperatura, você coloca o ΔH dentro da equação. E aí, do lado que a equação tiver, se for exotérmica, está no lado dos produtos, se for endotérmica, está do lado dos reagentes. Então, do lado que ela tiver, se eu alterar ela para mais, eu altero no sentido contrário. Se eu alterar ela para menos, diminui a temperatura no sentido onde ela está, tá bom? Outro exemplo aí, eu tenho a formação do óxido de nitrogênio a partir do nitrogênio gasoso e do oxigênio gasoso. Percebam que ela é uma reação endotérmica. Se é endotérmica, o calor está sendo absorvido, está absorvendo calor. Se está absorvendo calor, o ΔH está onde? Nos reagentes ou nos produtos? Claro que nos reagentes. Então vamos reescrever essa equação: N2 gasoso mais O2 gasoso mais o ΔH
produzindo 2NO gasoso. Então ficou simples agora, né? Se eu aumentar a temperatura do sistema, onde é que está o ΔH? O ΔH está nos reagentes. Se eu aumentar a temperatura, vai no sentido contrário dos reagentes. Qual é o sentido contrário dos reagentes? A de formação de produtos. Então vai para o sentido 1. E se eu diminuir a temperatura? Se eu diminuir a temperatura, vai para o sentido contrário. Se eu diminuir a temperatura, vai para o sentido de formação dos reagentes. Então vai para o sentido 2. Então, quando eu tiver a alteração da temperatura, eu coloco meu ΔH, minha variação de entalpia, dentro da equação. E aí não tem erro. E até a nossa aula de amanhã.